Olá, pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Compliance na Prática. Hoje vamos abordar dois temas, um relacionado à comunicação no ambiente de trabalho, as questões da ética, como que funciona isso na área de comunicação. Para isso trouxe o Fábio de Renzo, que depois vai se apresentar aqui para a gente. E um assunto muito importante também, qual é? As relações de trabalho, como é que funcionam, né? Pensando nesse ano, principalmente no ano mais politizado que nós estamos, um ano cada vez mais trazendo as questões sindicais para o ambiente das relações de trabalho, trouxe aqui Gilberto Bernardes, que também vai bater um papo com a gente, vai contar um pouquinho aí da sua história, falando das relações de trabalho. Para de dar risada. Continua. Segue. Muito bem, bom, vou começar aqui com o Fábio. Fábio, para quem não te conhece, quem que é o Fábio? Como é que é essa questão da Novembro 4 aí, antes da gente começar para falar das questões éticas? Olá pessoal, obrigado Kleber pelo convite, obrigado Giba aqui por participar. Eu trabalho há 30 anos com comunicação interna. Quando você falou Novembro 4, é uma agência que está há 10 anos apoiando as empresas, né, olhando como é que a gente pode trabalhar a melhoria da comunicação interna. Quando a gente fala comunicação interna, inclusive, tem um ponto importante, né, quer dizer, qual é essa linha do que é interno e do que é externo. Comunicação interna, a gente parte do conceito de comunicar os colaboradores de uma determinada empresa, não necessariamente só internamente, né? Ainda mais com as redes sociais, com a mídia, cada vez mais isso não tem essa barreira. E exatamente esse que é o seu ponto que eu queria trazer aqui de reflexão. Se a gente tem muita informação, a gente tem uma concorrência muito grande de meios, de formatos de comunicação, a necessidade de ter conteúdos bem feitos, bem colocados e principalmente com verdade é mais necessário. Então, às vezes a gente é tendencionado a escrever rápido, a responder rápido, a pegar um post, um material e republicar para os nossos colaboradores. E aí quando a gente traz esse olhar da ética, que você falou, é muito importante, porque o cuidado com a veracidade da informação, com a fonte que foi divulgada, com as devidas aprovações é muito necessário. Então o papel do comunicador, eu digo sempre assim, Kleber, é um papel de um curador. Né? Claro que a gente também não pode pegar um processo de comunicação e demorar 2 semanas para divulgar um determinado, vamos pegar aqui um pouco do nosso dia a dia, uma negociação sindical, um acordo coletivo que foi estabelecido, a gente não pode ficar daqui a 2 semanas divulgar, né? Porque você tem um delay grande. Mas eu não posso simplesmente terminar uma reunião, por exemplo, e divulgar em seguida sem que eu olhe essas questões, a veracidade, as informações. E tem outra coisa que é muito importante. Comunicação tem muito a ver com marca, tem muito a ver com a reputação da empresa. Então por isso que é muito importante quando você, profissional de comunicação, de RH, que trabalha nesse assunto, não só divulgar, mas aquilo é a mensagem da empresa, exatamente a empresa assinando aquele comunicado. Então por isso que você tem que encontrar essa equação de não demorar muito, mas também ser um prazo adequado e, de novo, trazendo o seu olhar aqui da sua pergunta, com a veracidade da fonte, de quem está envolvido, né, das pessoas que vão ser comunicadas. Então é muito importante. Quando a gente olha a mídia de modo geral, às vezes, por N fatores, não tem muito essa preocupação com o conteúdo. É mais uma preocupação em divulgar alguma informação. Em comunicação interna, isso não existe. A gente não pode simplesmente ficar postando, divulgando coisas. De novo, tem um papel muito importante da marca, né, do respeito que você tem. E não só para o funcionário, né, que é o nosso caso, mas às vezes para a sociedade, para o sindicato, né, para órgãos, dependendo de onde você está na empresa, na região, né, familiares, grupos sociais. Então perceba que uma informação que pode parecer um comunicado interno pode ter uma boa repercussão. Então eu diria que esse é um cuidado que a gente tem que ter em relação à comunicação, à ética, cuidado com a fonte, com o conteúdo, com as devidas aprovações. Perfeito. Ô Giba, já aqui, né, chamando Gilberto de Giba, né? Tá em casa. Queria que você contasse, Giba, primeiro se apresentasse, né, para quem não conhece, quem que é o Gilberto, o que o Gilberto está fazendo agora, um pouco da tua história e voltado para as relações de trabalho, né? Como é que é essa questão, as questões éticas relacionadas às questões de trabalho, das relações de trabalho, como a gente diz aí. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Bom, obrigado também, agradecer aí o convite, tá, para a gente poder participar aqui, agradecer ao Fábio por a gente ter essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante aí nas organizações. Gilberto Bernardes, sou advogado, estou trabalhando atualmente como consultor empresarial,
tenho experiência em empresas multinacionais, do setor automotivo, e aí estou, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui, poder compartilhar um pouco desse conhecimento e falar de um tema tão importante. A ética, é interessante que o Fábio já trouxe alguns aspectos bem importantes, e a ética ela não é de uma área específica. A ética ela atinge toda a empresa e, como o Fábio também trouxe, atinge a sociedade como um todo. A questão das relações trabalhistas, ela não é diferente, tem que se respeitar muitas questões relacionadas à legislação, ao respeito às pessoas, como o Fábio trouxe aqui já, e o principal é, não há atalho. Então vamos falar de relações trabalhistas, né? Por mais difícil que seja um relacionamento, uma discussão, uma negociação, não há que se falar em tomar atalhos para se descumprir ou uma legislação ou de repente para se desrespeitar as pessoas que estão envolvidas naquele processo de discussão, de negociação. Então, quando se fala na ética, o principal é fazer o correto. Esse é o tema principal que a gente pode considerar dentro de uma condição de relações de trabalho. O tema é bastante amplo, né? Bom, falando um pouquinho das relações de trabalho, e a gente fala que relações de trabalho está envolvendo, quando a gente se fala empresa, empregado e o Estado, que traz as regulamentações, e tem uma série de fatores que são envolvidos quando a gente trata de relações e da ética. Giba, antes de voltar a palavra para o Fábio, porque assim, nem todo mundo, né, que está aqui vendo a gente, sabe o que é, né, essa área de relações de trabalho ou relações trabalhistas. Algumas empresas chamam de relações trabalhistas e sindicais, né, colocam as coisas ali. Mas o que assim, bem resumidamente, Giba, o que faz essa área dentro de uma empresa? Pode ser uma empresa média, uma empresa pequena, tem isso em todas as empresas? Como é que é? Perfeito. Relações sindicais, trabalhistas ou relações com empregados Bom, relações trabalhistas é uma área super importante dentro das organizações. Ela trata das relações entre os empregados, o empregador, e aí envolve também os sindicatos e o Estado, que traz as regulamentações ou até de repente tem uma questão relacionada à resolução de conflitos. É uma área que naturalmente ela tem por natureza equilibrar essa tensão que existe entre a questão do capital e do trabalho, e a busca principal dela é fazer uma composição desses interesses visando o bem comum das partes. E essa questão, o Gilberto, e me conta um pouquinho assim, né? Conta pra gente essa questão seguinte, as relações de trabalho, né? Como é que é? Isso tem em toda empresa, pertence ao RH, isso, ao jurídico? Como é que é essa questão das relações de trabalho dentro das organizações? Perfeito. Depende do tamanho da empresa e da complexidade das operações. Muitas vezes eles têm uma área de recursos humanos que cuida de alguns aspectos relacionados às relações do trabalho. Às vezes até tem um profissional que ele tem esse papel de relações trabalhistas, mas ele está mais focado em questões internas. A questão de relacionamento da liderança com os liderados, com os colaboradores, atendimento à legislação, acompanhamento de uma perícia judicial, atendimento a órgãos públicos. E aí você tinha me feito uma pergunta anteriormente sobre se era a mesma coisa relações sindicais e trabalhistas. Dependendo da estrutura da empresa, ele vai ter o foco principal nas relações trabalhistas. Ele não vai ter uma relação sindical. Por quê? Por decisões estratégicas, a empresa pode ter optado por seguir aí o que vem traçado na convenção coletiva, então ele não vai ter um relacionamento diretamente ligado ao sindicato. Então ele vai ter só uma relações trabalhistas, fazendo essa acomodação, buscando esse equilíbrio de interesse entre empregado e empregador. Já outras empresas com uma atividade mais complexa ou por opção, ele tem um profissional internamente que cuida tanto dessas relações trabalhistas, que é mais interno, e também com essas relações sindicais, se envolvendo nas negociações de âmbito coletivo, representando a empresa em órgãos como o Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho. E, além disso, tem as empresas menores, então assim, todas as empresas é importante ter esse profissional, ou que ele tenha dentro do seu quadro de empregados, ou que ele busque uma consultoria, porque busca-se aí dentro do que a gente já falando, voltando de novo no tema da ética, né? Buscar estar de acordo com as questões da legislação, melhora de clima de relacionamento com os empregados, a liderança, e aí você tem uma harmonia, buscando uma harmonia no local de trabalho com as relações de trabalho. Então, só para eu entender,
pelo que eu vi, assim, algumas empresas possuem uma área específica de relações de trabalho, relações trabalhistas, porém, uma empresa pequena, uma empresa média, enfim, né, Fabio, ela pode contratar esse serviço por meio de um escritório, uma consultoria, como é o teu caso, uma prestação de serviços específicas, é isso? Exato. Pode ser pontual ou, de repente, se ele entender que é necessário, ele faz uma contratação um pouco mais longa para fazer algum trabalho de transformação, caso a empresa entenda que seja necessário. Entendi, interessante isso. Ô Fábio, e na questão da comunicação? Também é muito parecido, a área de comunicação está ligada ao quê? Ao marketing da empresa, ao RH, como é que está isso nas grandes empresas e das médias, assim, ou até uma empresa grande que de repente precisa, né, Giba, contratar o serviço de uma agência, enfim, é agência que chama? Como é que é isso? Uma consultoria? Como é que é? A pergunta é bem interessante. Eu diria que é muito parecido com o desenho que o Gilberto colocou em relação ao processo de relações trabalhistas sindicais. Quando a gente olha a comunicação interna, a primeiro olhar a gente tem para as empresas grandes ou empresas que têm muitos colaboradores, né? Porque teoricamente você tem uma necessidade de um processo de comunicação mais próximo. Mas isso, invariavelmente, você tem empresas pequenas, né? Você tem empresas pequenas, por quê? O ponto de partida da comunicação, e aí, de novo, a questão que a gente falou, é respeito. Eu estou dando ao meu colaborador informação para que ele possa trabalhar melhor. É isso que é o início da comunicação interna. Por que eu preciso ter uma área, parecido com o Gilberto, ou um profissional, ou até um terceirizado para comunicação? Porque eu preciso olhar as relações de trabalho, a comunicação dessas relações de trabalho, seja através de um benefício, da regra, das próprias, pensando da questão básica, né? Das regras de trabalho, dos benefícios, das suas regras enquanto empregado. Então começa aí o processo de comunicação. Claro que com o avanço você tem programas grandes, que a gente chama de endomarketing, né, que são campanhas feitas pelos colaboradores. Então, sim, você pode ter situações onde você tem, muito parecido com o Gilberto, profissionais, uma área de comunicação, invariavelmente, não é uma regra, está debaixo de recursos humanos. Recursos humanos. Normalmente, sabe, porque a gente parte do conceito que recursos humanos tem essas relações com as pessoas, né, tem esse DNA. Mas tem empresa que está debaixo de marketing, tem empresa que está debaixo... não tem uma regra, depende da empresa. Isso. Depende da cultura da empresa, tem empresa que está debaixo do diretor, do presidente, né? Mas, de novo, não existe uma regra, mas existe um ponto de partida. É a relação que eu tenho de respeito com as minhas pessoas, ou a maturidade das minhas relações. Então, sim, você pode ter essas questões, e sim, também você tem tamanhos de áreas. Você tem áreas com muita gente, áreas onde você tem um profissional alocado, que está dentro de RH, que cuida, por exemplo, da comunicação, áreas como o que a gente faz, que é terceirizado, que apoia essas pessoas. Talvez o ponto aí dessa questão de terceirização, que o Gilberto falou também, que eu acho que serve para ele, serve para a gente, quando eu tenho alguém de fora, é alguém com um olhar específico para esse assunto. É alguém profissional, é alguém gabaritado e alguém, às vezes, é realmente especialista desse assunto. Quando você está dentro da empresa, que também é importante e tal, normalmente ele precisa ter um chapéu que ele é dividido com outras tarefas. Então, às vezes, por que é importante olhar a empresa, olhar às vezes um profissional externo? Porque ele tem uma dedicação para aquele assunto. Mas, de novo, nada impede que eu tenha dentro da minha empresa um profissional de comunicação interna. Tá? Se for negócio de agência, é mais ou menos isso. E aí você tem, só para terminar, algumas variações. Você tem a questão da comunicação básica, né, do que a gente chama aí do comunicador do dia a dia, das informações, da jornada de trabalho, dos horários, dos quadros de aviso. Aí você tem a questão um pouco mais avançada dos projetos, a palavra do presidente, enfim, aí você vai crescendo, tem os eventos internos, então tudo isso vai aprimorando. Mas sim, você tem aí de todos os tamanhos. A partir do momento que eu tenho uma relação, parecido com o Gilberto, uma relação entre empregado e empregador, eu tenho um processo de comunicação. É óbvio que uma empresa pequena não vai contratar uma agência ou uma estrutura grande, mas ela pode contratar um serviço, um profissional, alguém que ajuda nesse processo de comunicação. Entendi. Pode ser pontual, como o Gilberto também comentou, mas pode ser por um programa, aí, como você chamou isso? Endomarketing? Porque pode ser um projeto. O Gilberto falou um ponto importante. Normalmente é um projeto de transformação, né? Eu preciso dar uma nova cara, um novo momento, outra coisa importante, para deixar claro aqui para a gente não perder isso de vista. Quando a gente fala em comunicação, não é só falar a empresa, é principalmente ouvir. Então, isso eu acho que é muito importante destacar.
quando a gente diz assim, ó, quero um profissional de comunicação, uma área de comunicação, uma agência, mais do que preparar os comunicados, é ter rituais que a gente ouve as pessoas, os colaboradores. Pode parecer óbvio, mas a gente, infelizmente, não tem isso muito comum nas empresas. Então, esse é um pouco desse olhar também. Por que eu tenho profissional de comunicação? Porque ele, além de comunicar literalmente, fazer o quadro de aviso, a intranet, hoje em dia o WhatsApp, qualquer ferramenta que seja, ele está ouvindo o que está acontecendo. Isso retroalimenta a organização. Muito bem. Bom, para você que está aqui nos assistindo, nós estamos gravando este programa aqui em fevereiro de 2023. Então, trazendo uma projeção para este ano, queria ouvir um pouco a palavra do Fábio e do Gilberto, para a gente já caminhar aqui para um fechamento. Na tua opinião, Giba, qual é a projeção, né, pensando nas relações de trabalho, para esse ano, que tem alguma coisa que você já sente o cheiro aí, você fala, pô, ó, vai ser um ano nesse sentido, para que as empresas, né, vocês que estão nos assistindo, possam também falar, olha, deixa eu ficar mais, né, ligada a esse tema ou outro. Por favor. Bom, relações do trabalho está ligado diretamente a fenômenos, ela é impactada diretamente por fenômenos econômicos e sociais. A gente está começando o ano, como o Kleber falou, numa expectativa de uma transição de governo, e algumas coisas já podem se esperar, que é uma possível nova abordagem das questões das relações de trabalho. Então, há uma expectativa de que esse tema, esse ano, ele esteja mais presente nas pautas, nas conversas dentro das empresas, o que nos traz a oportunidade de melhorar muito as questões de relacionamento, de ética, que foi um tema que a gente trouxe aqui logo no começo, questões relacionadas ao trabalho remoto, que impactam diretamente nas relações de trabalho. Ela vai continuar presente e talvez evoluir um pouco mais, né? Nem bem saindo ainda da pandemia, ainda tem algumas condições, alguns cuidados que tem que ser tomado, mas é um tema que achava que não tinha-se dúvida se isso continuaria ou não, é algo que vai continuar por esse ano. As questões relacionadas à inteligência artificial no ambiente de trabalho. Relações trabalhistas, às vezes a gente está falando, pensa só nessa questão do sindicato, mas a gente está falando da questão de relação empregado-empresa, a questão de inteligência artificial, ela está cada vez mais presente, análise de dados e por aí vai. Isso com certeza tem a tendência a trazer um pouco mais de olhar para as questões de relações entre empregado e empregador. E acho que a gente vai ter um ano bastante aprendizado. Tem alguns, sei lá, uns 2, 3 temas que podem ser aí a bola da vez? Você falou da inteligência artificial, a questão do trabalho remoto, né, o híbrido, acho que esse também é um tema muito importante. Mais algum outro que você fala, putz, esse ano aqui vai ser o ano, você acha que o quê? Por exemplo, as questões dos aumentos salariais, das negociações, você acha que elas podem desencadear aí, ter um acréscimo esse ano? Não? Acho que de novo, né, como a gente está falando de uma mudança de governo, acho que todo mundo está indo com cautela. Tanto o governo, acredito que vá com cautela, quanto as empresas estão com um pouco de receio de vir com alguns investimentos, fazer alguma transformação um pouco maior. Eu acho que vai ser um ano de muito aprendizado para as duas partes, se atentando como a gente vai ter esse comportamento desse novo governo. E se acaso tiver mudança na legislação, que é uma das possibilidades, algumas coisas que está sendo aventadas que pode acontecer, de modificação em legislação, isso sim, se acontece, naturalmente a área de relações trabalhistas precisa estar muito mais próximo para ajudar as empresas a fazer as devidas adequações e os devidos preparos. Mas o que é importante deixar aqui, né, para quem está nos assistindo, que por vezes é importante ter essa proximidade da área de relações trabalhistas, não no momento que acontecer eventualmente alguma alteração efetiva, mas buscar já se preparar antes que ela aconteça. Porque às vezes a legislação ela entra em vigor muito rápido e a empresa não tem algumas bases que vai ajudar ela a se adequar em novas legislações. Então acho que para esse ano acho que tem essa expectativa aí de ajustes e eventuais mudanças em legislação. Perfeito. Maravilha, Giba. Bom, Fábio, para esse ano, o que você imagina aí? Vai aumentar? A gente vai ter que comunicar mais os empregados? Alguma perspectiva? Ou você acha que isso depende de um cenário mais externo do que a comunicação interna? Na tua visão? Eu acho que está um pouco alinhado com o que o Gilberto falou. Eu acho que essa questão dessa nova pauta sindical, isso acho que vai tomar um pouco de cuidado da comunicação interna, né? Isso
sempre aconteceu, mas talvez em alguns momentos, se em algum momento não foi a prioridade, acho que isso volta. Então, para quem está há pouco tempo na comunicação, esse assunto vai sim tomar proporções, né? A gente, ao longo do tempo a gente já viu, né, negociações sindicais, comunicados, momentos das negociações, eu acho que isso tem sim um cuidado. E tem uma outra coisa, Kleber e Gilberto, que eu acho que é importante, o Gilberto falou interessante, a inteligência artificial, acho bacana isso. E tem outra coisa da comunicação, que está um pouco atrelada a isso, que é saúde mental. Eu acho que esse é um dos momentos que a gente está vivendo. Porque saúde mental, pegando a comunicação, tem muito a ver com o excesso de informação que a gente divulga, que a gente recebe. Né? E aqui uma dica para quem trabalha com comunicação, profissional, é olhar se tem momentos que a gente não precisa dar uma pausa no excesso de comunicação que a gente divulga para os nossos colaboradores. É óbvio que tem uma cobrança e uma necessidade de comunicar as coisas, as pautas, os assuntos das empresas, mas também tem um olhar nosso, de novo, de curador, saber que momento que a gente não está contribuindo para esse excesso e para essa saúde mental. Claro que não é só isso, tem um pacote de outras questões que envolvem a saúde mental, mas a comunicação, essa pressa exagerada, esse excesso de comunicação, ele é muito perigoso. Tem uma frase que eu gosto bastante, que a gente diz assim, nós estamos obesos de informações, mas estamos carentes de significado. E aí tem o papel da comunicação, é dar significado, não é só publicar por publicar por publicar. Então, às vezes, eu vejo muito isso em algumas empresas, alguns clientes, essa necessidade, parece que eu estou devendo alguma coisa, e isso é interessante, que tem a ver até com a nossa vida pessoal, né? Quando a gente fica lá uma semana sem postar alguma coisa na nossa rede social, parece que a gente está devendo alguma coisa para o outro, né? E às vezes não é exatamente isso. Quando você tem o papel do comunicador, você precisa entender. E aí, de novo, só para trazer um pouco do que o Gilberto falou, o profissional de comunicação também tem que entender esse cenário, né? Então, acho que seria isso. Eu gostei da questão da artificial, isso pode ajudar. Gosto da pauta sindical, nesse sentido eu acho que vai aumentar como comunicação. Provavelmente os profissionais de comunicação vão ser mais chamados a participar das reuniões de sindicatos, reuniões de negociações, que há algum tempo a gente era chamado e talvez mudou um pouco o foco. E a outra coisa é a saúde mental das nossas equipes, é muito importante. Da nossa liderança, é muito importante olhar por isso também. Como é que a gente pode contribuir? Maravilha. Bom, para a gente finalizar aqui, Fábio, quem quiser contratar a Novembro 4, como é que faz? Onde é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Fica à vontade. Nosso canal, né, Novembro 4, comunicação no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, lá tem, a gente está sempre publicando nossos trabalhos, eu, Fábio de Renzo também, @Fábio de Renzo, vocês podem acompanhar, mandar mensagens para a gente vai estar sempre olhando essas oportunidades. E obrigado novamente, Kevin, pela oportunidade, pela conversa, muito bacana esses eventos aqui. Bom, Gilberto, e aí? Como é que faz para as pessoas te localizarem, para as pessoas te contatarem? Como é que as pessoas acham aí um especialista, né, uma pessoa que conhece a área de relações de trabalho como ninguém? Obrigado, Kleber. Bom, antes de mais nada, quero agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui, né, poder compartilhar esse conhecimento. Quem quiser entrar em contato, www.arredconsultoria.com. Peraí, como é que é? Pessoal, como é que é? Vamos devagar. Vamos lá. www, com a legenda aí. Isso. Vai estar uma legenda aí. www.arredconsultoria.com. Lá tem os canais de comunicação, interagir com a gente, deixar algum recado, enfim, a gente está à disposição para poder contribuir. Maravilha. Nós temos a rede. Estamos à frente. Olha, pessoal, eu que agradeço a presença de vocês aqui, do Fábio, do Giba, são amigos de longa data. Eu tenho assim um maior orgulho de ter esses dois caras como pessoas aqui que a gente interage e quando a gente se reúne parece que a gente já se conhecia há... Fala a idade? Não, melhor não. Há muito tempo. Então, gente, olha, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, por você que assistiu. Fiquem à vontade também para mandar sua pauta, sua sugestão, qualquer dúvida relacionada à comunicação, Novembro 4, as questões das relações de trabalho, com o Gilberto aqui com a red.com.br. Só.com. E lembrando sempre, pessoal, se inscrevam aí no nosso canal, canal Compliance na Prática. Também vocês podem me achar lá pelo LinkedIn, Kleberizo, pelo Instagram, que é o @Kleberizo. Enfim, a gente está sempre aqui trazendo conteúdos importantes, relevantes para vocês.
Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pela a Red aqui, nós estamos aqui na estrutura da Red, na Avenida Paulista, em São Paulo. Perfeito. Próximo, vamos gravar em algum outro local, né, Fabio? Com certeza. E a gente, pessoal, nos conectem aí em qualquer das redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado e lembrando sempre, a integridade começa em casa.